Meus irmãos, a todos, muito boa noite, Neusélia, Boa noite a todos, boa noite, Rita. mais um estudo, Tá. né? Então, nós vamos começar aqui com o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 28, os escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o achote da vigilância nas almas, de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base de irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Muita responsabilidade, né? A questão da inteligência, do que você faz dela. Né? Tem aquele capítulo, né? A missão do homem Do homem inteligente, inteligente. Evangelho. Não lembrei de pegar ela para ler, mas hoje ela bem que cabia aqui. Então, mais uma vez, Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, pedindo amparo para mais uma noite de estudos, que possamos ter nossas mentes, né, abertas e sintonizadas com o plano maior, para que possamos realizar um estudo de qualidade. Nosso estudo hoje fala muito, né, da questão de ler, de escrever, de ter entendimento, que nós possamos, Senhor, colocar em prática, não desviarmos, né, os assuntos, procurarmos estar sempre vigilantes, atentos para os teus ensinamentos, seguindo sempre o caminho do Evangelho, o caminho do Cristo, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus, amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, todos aqueles que estiverem sendo amparados nesse momento, possam ser atendidos e que nós possamos estar sintonizados com esse plano maior. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, continuamos no capítulo 13, né, do Evangelho de Mateus, comentando a parábola da rede, dentro daquela sequência de parábolas que Jesus vai trazendo esse conceito do reino dos céus, e sempre fazendo, né, sempre uma analogia, alguma comparação, que é até bem o que é feito no Machal e na parábola, né? Então, Jesus, nessa parábola, ele compara o reino dos céus a uma rede repleta de peixes, que tem peixes de todos os tipos, e no versículo de hoje, Jesus vai fechar esse ensinamento. Hoje é o último versículo, quando, depois que ele perguntou para os discípulos se eles haviam entendido, né, como é que nós estudamos a semana passada, mais no sentido de realmente compreensão, né, de mais ampla da compreensão, do conhecimento sobre as necessidades, né, do próximo, um conhecimento para avaliar, para ponderar as questões, né, chegar num consenso. E aí o Aloysio ainda fala, né, que sobretudo quando o assunto é o reino dos céus, que fala assim da renovação do ser humano. Porque o reino dos céus é o quê? Aquele ambiente íntimo que você vai criar para você, inicialmente, mas que depois você vai colocar para fora. Lembrei, né, como que eles falam, né, que a paz começa de dentro, né? Então você começa, é interior que você vai passar e aquilo vai como uma coisa que vai se disseminando. Então Jesus perguntou nos versículos que nós estamos na semana passada se os discípulos tinham realmente entendido, e eles responderam que sim. E no versículo de hoje,
Mateus, né, vai narrar o fechamento, quando Jesus fecha o ensinamento, onde ele diz, o evangelista que diz, né, ele lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Evangelho de Mateus, capítulo 13, hoje versículo 52. E é interessante, né, ele dizer que Jesus encerra, né, a parábola, que é de toda a narrativa, e provoca, né, para todo mundo para refletir, e ele fecha com outro enigma, né, que já tinha aquele enigma, e aí vai falar do escriba, que se tornou discípulo e, por sua vez, é semelhante a esse dono da casa. Ele cria uma nova situação, né, dentro da parábola. E aí ele vem, né, saber quem que é esse escriba, quem ele é, né? E aí o Aloysio começa a explicar que ele fala primeiro, em primeiro lugar, ele fala da cultura clássica, né, greco-romana, lá na tradição do Mediterrâneo Ocidental, vai falar sobre a cultura hebraica, perceber essa figura, né, na época, que as atividades, todas as atividades manuais, era considerada como uma coisa inferior, só era feita pelos escravos. A única atividade que era considerada digna por um nobre era a guerra. Fora isso, né, aqueles patrícios romanos, os aristocratas, os pensadores, até Sócrates mesmo, podia ser até que eles soubessem escrever, mas não era comum que eles escrevessem, porque essa era uma atividade do escravo. Então, eles não pegavam numa enxada, não iam plantar alguma coisa, e também uma das atividades que não era coisa, eu não sabia disso, sabia disso? Não. Né? Então, Em termos de escrita, eu não sabia, não. Mas, assim, em termos do escravo, né? Ter que fazer tudo, dar o banho, tudo, né? Qualquer atividade, qualquer esforço era desempenhado assar o pão, né? pelos Nem aquelas escravos. fotos, né, dos nobres, Vestir, né? todos deitados, eles só comiam, né? Porque eles eram muito É. gordos, né? Só ficava lá comendo, sendo servido o tempo todo, né? Mas essa questão E até eu fiquei me analisando isso, quanto que o mundo evoluiu, né? Na medida que hoje a gente já tem essa responsabilidade de entender que todos nós temos que fazer tudo, né? Que não é função do outro. Em qualquer espaço, você faz parte daquela realidade ali e tem que contribuir de alguma forma com a manutenção, com a limpeza, né? Até em termos assim, eu fiquei lembrando dos filmes antigos assim, da rainha, por exemplo, né? Que tinha que vestir, gente, se enxugar, eles não faziam nada, nenhum esforço nesse sentido, né? não sabia fazer Então, nada. E se for mandar fazer, não sabia, né? Porque nunca tinha feito. nunca tinha feito. O quanto que é importante isso hoje, a gente já ter essa visão, né? A cultura já Eu vi evoluiu isso, nesse né? sentido, É, né? porque na realidade a Eulália tem uma mentora que acho que chama Maria, agora eu não estou lembrando, que ela fala isso, né? Sempre com ela, que as pessoas têm que evitar de ser um peso para os outros. E na realidade, na medida que você achava que o outro tinha responsabilidade, né? Até para escrever, você imagina isso? Você consegue imaginar? Eles só Não fazia pensavam, isso, né? Eles só tinham que se pensava e preocupar em ditava. pensar e o outro tinha que colocar, né? Pegar a pena, né? E quem colocava aquilo era o escravo. Então, esse escravo escrivão, né? Que a missão era colocar no pensamento, né? Era chamado de escriba, né? Era o famoso escriba. E aí ele E fala, aí houve o temor, né? Que na realidade a cultura hebraica podia se perder, né? No tempo, né? Então, aí o que que eles fizeram? Surgiram, né, outras línguas com o cativeiro da Babilônia, né? Aí eles passaram aqui a registrar em hebraico, né, a tradição, para que ela não se perdesse, né? que a maioria Foi, já foi- falava só aramaico, né? Mas é, o hebraico ficou mais para os sacerdotes, mais, né, para o pessoal mais letrado, né?
mas eles, como eles não escreviam, aí ficou, porque era uma cultura mais oral mesmo até aquela época, né? Os rabinos, eles não escreviam, eles ensinavam, as mães acho que ensinavam até uma certa idade, as mães, as crianças ficavam por conta das mães, e Depois é com sabinos. depois, quando tinha algum, eles escolhiam algum filho que tinha mais condição, né? Que esse aqui é melhorzinho, e ia para o rabino, mas o rabino também era tudo decorado, né? Eles sabiam a Torá de cor, Paulo de Tarso foi um caso, né? Que, que eles sabiam de cor, não tinha esse hábito da escrita, né? Aí eles começaram a fazer a escrita para poder salvar, né? Deixar gravada essa história, a história deles, né? Então, mas só começou a ser escrito na época do cativeiro da Babilônia, né? E aí começaram a fazer esses registros. E aí por isso que tinha que ter um escriba. E aí quem copiava, né, estava ao mesmo tempo, né, lendo, né? Porque aí duas pessoas conheciam profundamente o texto, aquele que pensou e editou, né? E editou e aquele que escreveu, né? E aí aconteceu o quê? Que muitos deles, de tanto escrever, acabaram se tornando, vamos dizer assim, também doutores da lei, e Pelo conhecimento, né? pelo conhecimento que eles adquiriam, né? Adquiriam a copiar, né? Porque tinha que copiar, lendo. Mas Já esses, pensou o processo, como que devia ser lento, e né? eles, e Porque eles, e era a escrita cansativo. devia ser um processo cansativo, difícil, porque não é nessa facilidade de hoje, né? Porque Os eles sentavam, pergaminhos, né? Tinham que secar a tinta, né? e eles sentavam nessa posição de yoga, né? E escreviam assim, ficavam todos tortos, né? E tem muitas coisas interessantes, eu até já li um texto, né, que eles, porque além de tudo, quando eles copiavam alguma coisa, eles também mudavam. A língua era muito difícil, era uma língua praticamente só com consoantes, sem vírgula, tudo maiúsculo na época, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que às vezes eram mais símbolos do que coisas, letras propriamente às vezes. Então, muita coisa ficou mal interpretada, né? E aí, acho que eu já li um texto que na época, como era caro, e era caro também, né? Era muito caro. É. Então, era comum um rei dar de presente para o outro uma cópia do Evangelho, alguma coisa assim, de uma escritura, mas ele já dizia assim, olha, eu não sei, entendeu? Você me mandou uns copistas aqui, eu estou te dando de presente, mas eu não sei o que que ele fez. Eu não estou me responsabilizando pelo conteúdo, por quê? Porque quando ele... A gente, quando vai copiar, né? Eu me senti muito assim, sabe por quê? Porque como eu tenho um problema na cervical, eu não posso ficar digitando muito. Então, todo o meu estudo eu faço, é escrito. Eu estou escrevendo. Então, eu estou escrevendo, eu sou uma escriba moderna. Copio tudo, sou escriba do Aloysio, né? Você está voltando às tradições antigas, Voltou viu? o negócio de coisas antigas. E o pior é que eu fico muito Porque nessa hoje o posição. moderno é copia e cola, copia e É cola. copia e cola. Não, eu estou realmente copiando. E fica quase que assim, mas é a forma que eu consigo ter para mim, dar mais conteúdo de memória, porque o que eu escrevo, eu meio que memorizo, e geralmente eu estou na posição de ordem. Sabe? É engraçado que acho que eu devo ter sido copista lá para trás, sei lá, porque eu gosto de escrever, né? Tem, eu gosto, eu tenho prazer de estar escrevendo, embora eu também mexa com computador e tal. Foi mais por um problema físico mesmo, que estava me dando dor na cervical. E eu escrevendo, eu consigo manter mais a posição, tá? Mas aí, quer dizer, e aí esses escribas, né? Ele vai falar, né, que após o século XVI, com a invenção da imprensa, né, aí já começa diferente. Então, por exemplo, hoje a gente pode dizer que uma pessoa que já assistiu vários vídeos, que já assistiu também seja um escriba, porque a gente não precisa escrever mais, né? Embora eu escreva, não tem mais a necessidade de escrever. Mas todos nós que lemos alguma coisa, ou bem ou mal, né? Com essa quantidade de palestra que teve durante a pandemia, a gente vive assistindo, né, meu Zé?
muitos vídeos, né? Ele fala até que quem leu, né, as obras, quem já leu as obras básicas e as obras do Cristo, do Chico, né, é realmente um escriba com Como várias, escriba. várias leituras, né? A gente já não pode mais falar que não tem esse conhecimento, né? Que hoje o conhecimento está aí nas redes com essa facilidade. Agora, a gente tem que ter cuidado, assim, porque o conhecimento não é o conhecimento com qualidade, isso a gente não pode afirmar. Mas em termos quantitativos, a gente tem muito. Ele é lido e comentado. Agora, será que a gente está assimilando todo esse conteúdo, né? É, Que é a proposta da parábola hoje, né? porque o versículo diz o quê? Diz que é um escriba, né? Mas que tipo de escriba? Um escriba que. Cadê? Deixa eu achar ela aqui. Um escriba que se tornou discípulo. Então não é qualquer escriba. É um escriba que se tornou discípulo, ou seja, que entendeu, né? Entendeu e vai colocar em prática. Porque só escrever não adianta nada, né? E aí ele vai para o livro Contos e Apólogos, no capítulo Eu 30, o gostei quando Espírito ele encarnado. comentou também que a gente hoje, na realidade, isso é um grande HD, né? Tem um É, conhecimento teórico todo armazenado aí. A questão é a gente conseguir, né, colocar isso, né, na prática. e eu falo muito isso, que muitas vezes não é nem falta de vontade, é mais falta de coragem de colocar em prática algumas questões, porque aí você vai ter que ir contra a sociedade, contra certas questões familiares, certas pessoas, aí você vai ser, né? Porque todo discípulo de fato de Jesus vai sofrer algum tipo de perseguição, algum, algum desentendimento, né? Nem todo mundo consegue se manter firme nessa situação, né, de discípulo. Não é uma tarefa, né? Jesus falava, sereis perseguidos, né? Então, ele já não é que ele não enganou ninguém, né? Ele não enganou ninguém. Ninguém está aqui sem saber, né? Sem ter sido avisado. Então, Então, o tá. livro Contos e Apócrifos, né? É capítulo 30, o escriba enganado. É linda a leitura também. Achava-se o mestre em casa de Pedro, contudo, em localidades diversas, em derredor do grande lago, propalava-se-lhe a boa nova. Comentavam-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido, chamado a restauração nacionalista. Se aparecia em público, era apontado como revolucionário, em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações. E quando no santuário doméstico, recebia visitas corteses e indagadoras. Não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca dos princípios literários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. Nossa, é sério, né? Ele Então, às começa vezes, dizendo, né? Para começar, ele onde que ele está, né? Ele fala, ele vai dizer, né? É, na casa de Pedro, ele né? está na casa de Pedro, ou seja, na casa de um discípulo. Então, existe a multidão, né? Que entende, tem aqueles vários tipos de multidão que vem até ele, né? E, e existe, mas ele está onde? Na casa mental de quem? Na casa do Pedro, ou seja, na casa mental do discípulo, De um discípulo. de um discípulo, né? Foi assim que o escriba Natan se cercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de ministério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar explicando os motivos de sua vinda, né? Aqui vale a pena chamar, né, que na realidade o Natan É ele Datan, vai né? chegar, é Natan, aliás, ele vai chegar para ele com uma proposta, né? Mas é uma proposta, é, não é o que ele não estava afim de ter aquilo que Jesus, de ouvir o que Jesus tinha a falar, né? Ele estava cheio de conceitos próprios, né? E queria que Jesus concordasse com eles, né? Que é o que ele fala, né? Que tem dois tipos de figuras da multidão que vai chegar perto de Jesus. A primeira é aquela que admira Jesus,
mas que está enganada, né? Achando que Jesus é um reformista político, que Jesus veio expulsar os romanos, dar um golpe. É uma visão que ele fala pobre e distorcida da missão do Cristo, né? Mas tem aquele outro tipo, que é vaidoso, arrogante, que vem procurar Jesus só para que Jesus avalie, né? Avalize, né? Dê o aval para ele, para assinar embaixo do discurso que ele está, do discurso preconceituoso que está lá, no ponto de vista seu, né? A pessoa já tem uma ideia formada, cristalizada sobre a fé, sobre a religiosidade, e vem falar com Jesus assim, ó, né? Ele não procura Jesus para aprender, mas queria que Jesus, né? Está dando uma declaração lá, Jesus, carimba aqui, resolve aqui, né? Eu estou certa que, ó, estudei É, muito, né? é, é Aí eu, aquele cara, sabe o que que eu fiz, que eu fiquei pensando nesse momento? Às vezes, foi um entendimento que eu tive, tá, gente? Por exemplo, quando a gente está fazendo o culto no lar, aí tem uma lição do Evangelho. Clara, objetivo, precisa, objetiva. Mas a gente começa a comentar, aí a gente começa. O mais é difícil, o mais é complicado, é o onde você põe mais é mais, impossível. Aí você vai até passagem, né, de um dos livros da coleção Fonte Viva, o Mas e onde, os Discípulos, né? é, Então eu fiquei imaginando que o Natan é assim como nós, né? Por quê? Porque ele coloca o mas. Quer dizer, então é um conhecimento que a gente não consegue ainda interiorizar para vivenciá-lo. E vive arrumando desculpa para não fazer. é aquela coisa, por exemplo, uma pessoa está fazendo uma palestra, aí alguém levanta e fala assim, não, eu discordo de você. Aí, assim, não é uma questão de discordar, né? Acho que até, não sei onde que eu vi isso, não sei se foi o Aziz, né, que falou, ele fala assim, não, você não discorda de mim, você tem um outro ponto de vista, é diferente, né? Agora, se você tem um ponto de vista, você enxerga de um jeito, eu estou enxergando de outro, então nós vamos conversar, nós vamos dialogar, para ver, de repente você mantém sua posição, eu mantenho a minha, ou a gente chega num outro resultado, mas a ideia é o diálogo, né? Para que a coisa entre num consenso, né? Por isso que existe a questão de pesquisa, que a gente já falou antes, né? Da tese, da antítese, para você chegar numa conclusão e ter, e ter e ter o bom senso da questão do meio do caminho. Mas, na realidade, se você consultar a sua consciência e ver os ensinamentos de Jesus, você sabe a resposta, que está lá, né? Está ali na. Só que a gente usa desculpas para isso, né? Aí ele continua, olha, estudara muitíssimo, conhecia o drama de Israel desde os primórdios, possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas, arquivara cuidadoso preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Síria e no Egito. Encontrava-se ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia douto e perspicaz sobre o passado de Moisés e Arão na pátria dos faraós e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Então você vê que ele tinha um arsenal aí grande, né, de É, pesquisa, ele né, fez a maior propaganda dele mesmo, né? Nada é, modesto, né? Tudo, sabia tudo, tinha. E é interessante que ele chega lá sobraçando rolos volumosos, guardando ares, né? De mistério, porque de ele chegou, mistério. ele se apresentou, quer dizer, é que nem o Aloysio fala, precisava para falar com Jesus levar um monte de rolos, quer dizer, mostrando, né? O que ele Meu conhecimento está aqui, é muito eu maior, olha o conheço, mas está tamanho aqui, dele. ó. Olha o tamanho dele. Eu tenho um monte de rolos aqui, e aqui na época era difícil, né? É difícil, caro. Eu me lembrei uma vez uma pessoa que falou para mim assim, que tinha 1000 livros em casa, que me deu um arrepio. E 1000 livros, gente, pelo amor de Deus. Eu, não, eu tenho livros, assim, as básicas, tal, que a gente tem que ter, né, tal. Mas acumular livro eu acho um absurdo, porque livro é para circular, livro é conhecimento, é para ser disseminado, não é para ser retido, não. E eu achei engraçado ele dar essa
E acontece muito, né, nessas palestras online, tá um cara com uma baita de uma biblioteca aqui atrás, né? Aí o cara até escolhe qual livro que vai, qual livro que ele tá, quer dizer, aquilo é o que ele chama de argumento de quê? Como é que ele fala? Né? Argumento de Eu anotei aqui. convencimento, né? Um argumento, uma forma da pessoa, olha, tá vendo? Ó? Esse monte de livro atrás de mim aqui, ainda bem que minha parede é branca. Aqui até E na internet tem até uma coisa muito interessante, porque um certo político, né? Aí fazendo um discurso e tudo, aí de repente o que estava atrás, que era uma estante lotada de livros, cai. Não existia estante nenhuma, era uma montagem. Então, assim, para a Não, pessoa. e E o hoje próprio em Aloysio dia, falou, né, que quando ele começou a fazer um miudinho, ele ficou constrangido, porque atrás dele só tinha uma estante, assim, fininha, e você né? sabe que eu tenho E curiosidade, porque é tão pequenininha, porque não cabe um livro ali na estante de livro, eu acho também. Não me É. parece Aí ele cair. pegou, virou e falou assim: ah, eu fiquei com vergonha de falar. O pessoal ia falar assim: nossa, Luiz, tem tão pouco livro, né? E a gente Ah, e vê você aí. sabe que tem livro decorativo só, que dentro nem é livro. Eu já vi em loja de decoração, vende, tá lá, sei lá, a Bíblia, ou sei lá, que livro que, né? Ou o livro de filosofia, que é chique, né? Que o pessoal acha bonito, achar que sabe fazer filosofia, mas é nada, né? Agora, a Eu, gente. eu mesma vou confessar para vocês uma coisa. Eu adoro comprar livro. Hoje tem a facilidade do Kindle, mas eu tenho uma dificuldade. Eu leio, uso muito o Kindle tipo assim, perdi o sono de madrugada, eu vou usar o Kindle. Mas adoro um livro físico, porque o livro meu é todo. Eu falei, se eu morrer vai ter que ser queimado, porque não vai servir para ninguém, porque ele é rabiscado. Eu adoro colar adesivozinhos e tudo mais. Mas eu tenho questionado, eu tenho me perguntado, sabe, sobre isso, se tudo isso é tão necessário. Porque não é a quantidade de livros que você tem, é É, o conteúdo que está nele realmente você está assimilando. Então, assim, eu vejo as próprias obras do Divaldo, eu tenho muitas delas, li uma vez, mas não voltei a ler. Consulto como livro de estudo. Mas nessa faixa evolutiva que a gente está, onde a gente ainda tem uma memória deficitária, a gente, eu pelo menos, estou falando de mim, não estou falando, né, de ninguém assim especificamente. Então, assim, eu vejo, aí eu falo, você quer comprar mais livro? Basicamente, eu tenho coleção André Luiz, Emmanuel, tem muitos livros de Emmanuel. Então, mas e aí? Eu já consegui realmente é, entender e assimilar o conteúdo que está ali? Então, eu falo assim, não preciso comprar um livro novo. Eu preciso estudar aqueles que eu tenho. Porque vai ser o HD, né? Aí seria uma estante com alguns volumes. Mas e aí? é. E aí eu acho que a gente tem que pensar assim, a responsabilidade que é, né? Porque eu não vou poder chegar lá e falar assim, não tive acesso a isso. Eu tive. E claro que eu tive. Né? Mas o que que eu estou fazendo deles? Eles estão só para enfeitar? Porque a gente custa conseguir. Se você pegar um só dessa coleção, do Emmanuel, da coleção Fonte Viva, e conseguir assimilar tudo que está aí, com certeza você vai fazer um bom trabalho. Se tiver só o Evangelho, com certeza você vai desenvolver um bom trabalho nesse sentido. Mas como que a gente faz, né? Aí ele ainda continua, olha, em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do revelacionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade. Então, tipo assim, falou de todas as qualidades dele, né? Ó, tô aqui, mas eu vim para ajudar, porque eu quero revelar a verdade, né? Pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, eu achei essa expressão verbo inflamado, mas também com a bolsa, no banimento sumário de todos os exploradores do tempo. Então, duas questões ele usar, né? O verbo inflamado e a questão do dinheiro, né? Depois de pormenorizada exposição que o senhor ouviu em silêncio, eu gosto sempre dessa postura de Jesus, de ouvir em silêncio. Silêncio, né? Eu queria ter essa habilidade, mas o quanto que é Esperar difícil. terminar, né?
Você esperar o outro terminar e ver que está saindo só coisa atrapalhada ali, ficar em silêncio, né? Aduziu o escriba entusiasta. Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Olha só, gente, olha a pretensão, né? Reforma da fé. Sim, confirmou Jesus sem comentários. Datã, extremamente loquaz, prosseguiu. Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou o cultivador da lei, rigorista Egoísta e e intransigente. intransigente. É igual a gente. Sou bravo mesmo, deixa para outra encarnação, depois eu mudo. Isso não é uma boa desculpa, tá, gente? Tenho o Levítico de cor para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Olha, então, quer dizer, consegue decorar, né, o Levítico, que é um dos livros, né? É. E para evitar o contato com as pessoas e alimentos, né? Cumpra as minhas obrigações. Olha, essa aqui é forte também, ó. Não suporto a presença de quantos dilapidam o altar sob o pretexto de protegê-lo. Então, já não suporta a presença dos outros, né? Fixou expressão colérica no olhar de raposa ferida, baixou o tom de voz à maneira de denunciador comum e anunciou sussurrante. Olha só, fixou expressão colérica no olhar de raposa. Então, até fisicamente ele se Porque aí agora modificou, ele vai né? mudar o discurso, porque agora ele se elogiou, né? É o É, que, é que o Aurido chama de argumento de autoridade, eu achei aqui. autoridade. Ele usou o argumento de autoridade. Eu tenho muitos livros, eu, eu estudei muito, Muito, tenho sou dinheiro, inteligente. sou inteligente, tenho boa oratória e tenho dinheiro, né? Coisa que aí ele fala assim, ó, você não tem, você está precisando de mim porque eu tenho isso tudo para te oferecer, vim aqui te oferecer. É aquele arrogante, ele não veio para pedir, né? Ele é arrogante nesse sentido. Porque arrogante é aquele que não roga, né? Então, é aquele que vem para oferecer e não para pedir. Só que agora ele vai mudar, como ele vê que Jesus está quieto. Jesus não está dando muita bola para ele. Ele vai. Não funcionou, né? Não funcionou os argumentos de tudo que ele tem, não impressionou. Jesus não se impressionou nem oralmente e nem provavelmente é, no semblante de Jesus. Acho que ele viu, ó, esse cara ainda não agradei, né? Então ele vai começar, além de falar bem de si, vai começar Atacar os a outros, né? atacar os outros, né? Para poder falar bem de Tenho comigo a relação de todos os largatos e corvos que insultam o santuário de Deus. Ser-te-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Nossa, mãe, forte, né? Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Nossa, mãe, gente. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O tempo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor, lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escarninhas, untuosas e traidoras. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse o desagrado, e, ébrio de maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou: vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos, administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios, conseguidos à custa de viúvas misérrimas. É um homem asqueroso pela sovinícia que se confia. Parece que isso ainda está distante, né? Que está lá atrás, né? Mas a gente vê que ainda é super atual, né?
O Rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do átrio da casa de Deus para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. Nasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta para vender a preços infames touros e cabras destinados aos sacrifícios por intermédio de terceiros que lhe enriquecem as arcas. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos em Cesareia, com vastos rebanhos de carneiros. Agiel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga túnica respeitável durante o dia e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. Neron, o zelador do Santo dos Santos, tem 7 assassínios nas costas, formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor contumaz, evadido da Síria. Manassés, o explicador dos Salmos de Davi, vende pombos a preço asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação de maneira a explorar-lhes a boa-fé. Aí ele vai falar de Gade ainda, de Efraim, né? Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, desculpe. O interlocutor interrompeu-se, fixou com desapontamento e concluiu: Senhor, aceita-me no ministério. Estou pronto. Informaram-te de que dispões a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores, renovemos a crença de nosso povo. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo. Gente, eu gosto quando tudo de Jesus quando ele vai falar alguma coisa, É o que eu gosto mais do Jesus no Lar, é como ele descreve como Jesus está, né? Como que ele está, né? Compassivo e triste, retrucou muito calmo. Datã, equivocaste-se naturalmente, qual acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores, nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar ao próximo e ajudá-lo em nome de nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. O mestre sereno e persuasivo ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos apressado, franziu os lábios amarelos de cólera e atravessou a soleira da porta sem olhar para trás. Aqui, Rita, nesse aspecto também é interessante que ele chama atenção, né, que Humberto de Campos era realmente fantástico, né, que ele não usava um nome aleatório, né, então que o personagem Datan, apesar de não ser o mesmo, né, mas o perfil psicológico é o mesmo Datan, narrado lá em Números, né, no 16, do 1 a 40, que ele representa esse personagem lá em Números, representa o quê? Aquele que fez a questão, né, da promover a cisma, a desunião, a separatividade no povo, né? Que ele falava assim, eles estavam lá no... Eles tinham saído do Egito, né? Do Egito, passando dificuldades, né? Aí ele falou, mas lá pelo menos a gente tinha o que comer, né? Que eles estão no deserto passando fome, não tem água, não tem comida, e você, poxa, mas você tirou a gente do Egito com a promessa de nos libertar, mas nós estamos aqui, né, no meio do deserto passando fome, lá pelo menos tinha comida. Quer dizer, esse personagem, né, que é o caso desse Datan aqui, porque ele traz um monte de rolo, né, um monte de conhecimento, mas na realidade o que ele quer é dedurar o outro, né? Contar, falar mal dos outros, a questão de, da, que tem um discurso brilhante, né? Tem um recurso financeiro, como ele fala, né?
E aí ele está Aí ele falando, fala da questão da leitura, né? Que ler é uma virtude, mas a arrogância é querer lembrar o outro quanto que você sabe. Então, tipo assim, o que eu li, ninguém mais leu, então eu estou usando da minha falsa superioridade, né, para fragilizar o outro. E esse Natan lá na Bíblia fez exatamente isso, né? Ele usou, né, o conhecimento que ele tinha para promover essa desunião, ah, essa e aí ele, desarmonia, né, e ele representando baixar o tom de voz, né? Não baixar, meio que tipo assim, tipo fofoca mesmo, né? Tipo uma é, olha, eu tenho um monte de coisa, eu posso te dar, que Jesus podia tomar alguma providência, né? E aí o que ele fala, né? Que, por exemplo, uma pessoa abre um canal, passando para o dia de hoje, né? Aí começa a falar, vamos dizer, dos problemas do movimento espírita, que tudo bem, é lógico que como ele fala. Existem problemas? Tá, a gente tem que falar sobre eles. Mas quando você começa a citar nomes, é que é o problema. Porque Deus não quer, né, você pode comentar o mal com ele, mas não citar o nome do mal, o homem mal em si. O importante é você saber combater aquilo que está errado. Porque Deus não quer saber, não quer eliminar o pecador, ele quer eliminar o pecado. pecado. Então, E a então gente faz justamente o contrário, né? Você aponta o dedo para o outro, né? ele dá o exemplo do André Luiz, que nos livros dele, ele quando ele vai comentar alguma tragédia, alguma coisa de familiar, ele, embora as coisas tenham realmente acontecido, ele inventa nomes fictícios, né? E até o próprio nome de André Luiz é fictício, ele teve caridade até para conseguir isso, né? E a gente não, a gente quer dar nome, né, meu Deus? Quer, Apontar, né? é, Ela fala, né? A boa nova, quando ele fala, é a salvação, né? Estamos buscando homens e mulheres que desejam amar. Quer dizer, é a promoção do ser humano, não é nos transformarmos em delatores. É a gente ajudar o ser humano no sentido de mudanças, né? Não é ficar apontando os erros, né? Porque, na realidade, assim, quem de nós não erra, né? Todos nós erramos em determinado momento. E a gente gostaria de alguém ficar. Eu acho assim que é como cutucar a ferida, né? Você fica cutucando o tempo todo o outro quando você fica falando em termos de nome, né? Então a gente pode trabalhar nesse sentido, né? De tentar ter esse entendimento maior, assim, de vigiar mais, né? Existem situações que precisam, a gente ainda está num planeta de prova e expiação, a gente precisa comentar, precisa conversar sobre elas, né? Mas, acima de tudo, né, Rita, ter caridade com o outro, né? porque é o que ele fala, você está falando do versículo, né? Que tem que ser um escriba, mas que tenha se tornado discípulo, porque essa atitude desse escriba que ele fala que é enganado, né? Qual que é? Uma postura, qual que é o objetivo dele? Ele quer ajudar Jesus a quê? A massacrar as pessoas, a destruir a reputação delas. Isso não é o que, não é a missão do Cristo, não é a vontade de Deus, né? Não é coisa de Deus, né? E Agora ele vai lá para o Fonte Viva, né? 96, além dos outros. que é para falar das coisas novas e coisas antigas, né? É, É, é um comentário também de Mateus 5,46. Não fazem os publicanos também o mesmo? Né? Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção do proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Então, isso aí todos nós temos, né? Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Esse algo mais, né? Se a gente está se propondo a ser discípulo, a gente tem que começar a fazer algo mais, né? Fazer alguma coisa além dessa vida cotidiana que a gente tem. Corresponde aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria, estímulo em derredor de ti. Então, até mesmo nas nossas atividades diárias, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o diferencial, né? para mostrar que Sabe? é discípulo, senão vira escriba, né?
É. Um escriba Sabes comum. improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Isso aqui é muito difícil, gente. Nossa, como que é difícil. Mas Normalmente você é vai o concordar, desafio. realmente não tem jeito, né? É, não tem Não jeito, tem larga para lá. jeito, é. A gente é desafiado o dia inteiro com isso, né, Rita? Ai, deu vontade de falar assim, ah, Desiste, gente, deixa desiste. lá, por que que eu estou mexendo com isso? Deixa isso para lá, Vamos né? pegar a chave, vamos devolver. É. Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conserva o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade, sem alarde? Isso aqui eu acho tão pesado, porque na realidade a gente tem uma dificuldade para se colocar no nível do outro, né? A gente está sempre achando que é melhor. E isso é muito sério, porque não tem nada disso, é muita arrogância mesmo, é muita falta de No nosso humildade. estudo de domingo, nós estudamos a questão da generosidade. Então, acaba que a gente não tem ideia do que seja generosidade, porque, na realidade, generosidade não é uma questão de você se colocar numa posição que você vai ajudar alguém porque você é superior a ela, você é melhor que ela e você pode dar, que é o que que esse escriba faz. Na realidade, é você é uma coisa muito mais, é uma coisa de compaixão, de se colocar no lugar do outro e de sentir também que ele também pode te ajudar, que todo mundo precisa, né? Todos nós temos necessidades, tanto materiais, quanto emocionais, quanto espirituais, e todos nós juntos é que podemos construir alguma coisa. De generosidade de uns para com os outros e dos outros para com a gente. A gente depende, né? Constantemente de tudo isso. Pode continuar. Que dás de ti. Garantir que dás de ti mesmo no ministério da caridade, e não é dar do que você tem, né? É dar de ti mesmo, né? Do É nosso tempo, do nosso diferente. carinho, da nossa atenção é diferente, né? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. Então, nós não somos mais irracionais de comer, beber, levantar e dormir. A gente tem que fazer a diferença na obra coletiva, né? De 20 séculos a essa parte, todavia, a abençoada luz resplandece na Terra, com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cismos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda não obstante envolver a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando o que de extraordinário estamos fazendo. Que fases, né? Que fazes aí de especial, né? Ou seja, é extraordinário, né? Fora do comum, incomum. Porque é que ele fala, né? Conhecer Jesus, o mundo inteiro conhece. Jesus é mais. Não tem alguém mais famoso que Jesus? Mesmo um ateu, alguém que não acredita, ou que não ligue muito, você, né? Então, o escriba todo mundo tem, né? Todo mundo. Bastou ter acesso ao Google, você já é um escriba, né? Mas Jesus não quer saber, né? Jesus está querendo saber se está na palma da nossa mão ou se está no nosso coração, né? O Evangelho. É complicado, né? Cadê minha página? Acho que tem uma página aqui. Eu tenho um relato, eu tenho do livro Relatos da Vida, é um pouquinho grande, mas eu vou ver se eu consigo dar uma simplificada aqui. O título é A Imprensa. Aí são duas pessoas conversando, um é um filósofo, e aí existem pessoas comentando sobre os desmandos da imprensa. E aí o cara fala assim, ó, vocês evidentemente não têm razão, um defendendo, né? A imprensa é a grande alavanca do progresso em todos os continentes.
A ela devemos a difusão da cultura, pela rapidez do trabalho informativo, as ciências, as artes, a literatura, nela encontraram acessível campo de expansão junto ao povo. O jornal é um espelho mágico, é o porta-voz dos direitos humanos. Fala, realmente, né? Não está falando errado. A imprensa auxiliou os cientistas a liquidarem a peste, o brado de uma folha qualquer convoca legiões de defensores para essa ou aquela tarefa humanitária. Aí o outro diz, entretanto, que dizer dos repórteres inconscientes que suprimem a estabilidade dos lares, transformando-os em redutos infernais com o fogo invisível da maledicência, dos lixeiros da opinião que arrebanham loucos escapados do hospício para fazê-los falar como pessoas sensatas, dos parteiros do boato delituoso, dos chantagistas que negociam com a dor do próximo, convertendo-a em prato envenenado para a gula dos caluniadores indiferentes. Aí ele vai dizer assim, ó, o filósofo, os maus estão na imprensa como em todos os demais setores da vida humana, em qualquer parte do globo. São gênios satânicos nas linhas da ciência, lobos em pele de ovelha nos templos religiosos, agiotas nos ajustes amoedados, mãos leves no erário público, hienas risonhas onde há viúvas e órfãos por depenar. E existem para arguir a virtude e consolidar os valores da educação. Surgem aqui e ali, acreditando-se intocáveis, mas na falsa suposição de enganarem a outrem, acabam iludindo a si mesmos, porque realmente não procedem à revelia da providência divina. Aí ele vai dar um exemplo, que um grande senhor utilizou um certo vassalo para a compra de vasos preciosos destinados à sua casa. O enviado procurou um conhecido olheiro que lhe mostrou uma bela coleção. O mensageiro escolhia e neles batia com um fino estilete de cobre. Todavia, por que não tocasse em todos, perguntou-lhe o vendedor pela razão de semelhante desprezo. Quer dizer, ele ia tocando, mas não todos. Ao que respondeu o interpelado sem vacilar. Trabalho inútil. Quantos deixo à margem são vasos trincados, que se estilhaçariam com a menor pancada. Não posso perder tempo. Devo tanger apenas os que se mostrem primorosamente perfeitos, sem qualquer adejão. Assim também os grandes instrutores, que agem no mundo em nome de Deus, na imprensa ou fora dela, jamais se preocupam em experimentar o coração dos perversos. Entregam-nos à paciência das horas e à sabedoria da vida e usam espinhos humanos para tocar simplesmente os justos, aferindo-lhes a resistência para a concessão natural das tarefas superiores. Então, a ferramenta existe. Agora, como você vai usá-la? Né? Uma enxada, ela é uma ótima ferramenta, mas é também uma arma. Você pode matar uma pessoa com uma enxada, mas pode levar ela à terra. Então, é o uso que você vai fazer, né? Do conhecimento, do que você sabe, do que você leu, e usar isso em prol da humanidade, em vez de ficar acusando, igual o nosso amigo aqui, o nosso escriba aqui. É. O benfeitor Emmanuel também, no livro da Esperança, tem uma leitura, capítulo 17, chama Supercultura. Fala assim, alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis a civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. E finalizando ele fala assim, ó, iluminemos o raciocínio, sem descurar o sentimento. Buguilemos os sentimentos sem desprezar o raciocínio. O espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Gente, acha isso lindo? Olha, o espiritismo é uma universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver contribuindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Muito bonito, né?
É muito bonito. Universidade, então, quando ele fala que a doutrina espírita é a universidade da alma, gente. Quais são as nossas escolhas? Enquanto a gente não aprender que nós somos espíritos imortais, né? E que precisamos caminhar em direção a isso. E essa questão, né? Esse livro, o livro Caminho, Verdade e Vida, tem, você lê só duas frasezinhas dele, que já está na nossa hora, chama A Porta Divina, vale a pena, que fala assim: eu sou a porta, Jesus disse. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E aí ele fala que, tem só uma frase que eu achei interessante aqui, ó: os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal. Aí ele fala assim: ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas a cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez, perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Então, às vezes, por influência, né? Você segue um caminho, mas o caminho, né? O livro é Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, se você tem que estar sempre muito vigilante, perguntando qual é o caminho, quem que você está seguindo, o que você está, quais os interesses, né? Olha, os escritores de futilidades fornecem para passaporte para a província do tempo perdido. Tempo é uma coisa muito séria. É muita irresponsabilidade que a gente faz com o tempo. A gente perde, né? O irmão Jacó sabe disso, né, Nilda? Lá do livro Voltei. Voltei. Uma pessoa que foi, né? Mas chega lá e diz: ó, a gente sempre pode fazer mais, né? A gente tem que ter essa cobrança de estar sempre. Você tem que ser diferente, não pode ser comum. Vigilante, né? Fazendo. Vigilante, né? Então nós temos que encerrar. Tá na Temos hora. que encerrar. Eu vou encerrar com uma frase do Francis Bacon, porque a gente meditar nela. Na realidade, não é um poema, mas é um pedacinho. Ainda mais essa semana, eu acho que a gente vale a pena a gente. Um homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Assim, ele rejeita coisas difíceis pela impaciência de pesquisar, coisas sensatas porque diminuem a esperança, as coisas mais profundas na natureza por superstição, a luz da experiência por arrogância e orgulho, coisas que não são comumente aceitas por deferência à opinião do vulgo. Em suma, inúmeras são as maneiras e às vezes imperceptíveis pelos quais os afetos colorem e contaminam o entendimento. Então, vai muito de acordo com a leitura do benfeitor Gamione ali, né? Que o entendimento, né? E o sentimento tem que andar ali, ó, lado a lado. A gente O intelecto sempre vai um pouco na frente, né? A gente entende isso, mas que você tem que dar um jeito do outro ir botar o no sentimento. percalço dele, né? E pelo menos um pouquinho atrás. Arrogantes não são intelectuais. Arrogantes são como falsos profetas que abusam dos filosofismos para manipular. Fica a dica. Um grande abraço, uma grande semana para todos nós. A todos os escribas que nos escutaram. É. Uma E boa aqueles que ainda semana. povoam, né? Um pouco do escriba que ainda existe em cada um de nós, né? Mas que sejamos escribas discípulos, tá? É, com certeza. Até Grande abraço para todos. Paz e luz. até a semana.